Boa noite, Deus abençoe vocês. Que alegria estar com vocês aqui. Mais uma live, mais uma noite, mais um dia onde o Espírito Santo de Deus vai falar no nosso coração no dia de hoje. Olha, o dia de hoje foi um dia bem diferenciado para mim. Desde que eu cheguei aqui em São Paulo, muitas coisas acontecendo na minha vida, Deus ministrando muito ao meu coração. E hoje foi um dia que o Senhor falou muito comigo. E dentro das coisas que o Senhor tem falado comigo, eu falei, cara, eu preciso compartilhar com as pessoas. Porque eu vejo o quanto nós, e eu até me incluo nisso também, nós perdemos tempo. Às vezes a gente olha tanto para as circunstâncias, falei sobre isso aqui essa semana, às vezes a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para as coisas, a gente olha para tudo e a gente começa a perder tempo, a gente começa a viver assim, sabe? E vai vivendo, a gente não faz o que tem que ser feito, não fala o que tem que ser falado, não faz o que tem que ser feito e a gente começa a perder tempo. Sendo que a vida, ela tá passando. Você percebe que nós vivemos por estações do ano, tem primavera, outono, inverno, verão. Aí também tem as fases da lua, minguante, crescente, nova, cheia. E o ser humano é a única coisa que a gente vai ficando mesmo. Vai passando as coisas, vai mudando os cenários, a vida vai evoluindo, as coisas crescem, uma planta ela começa na semente, vai se desenvolvendo, daqui a pouco ela dá uma árvore que tem um fruto e o ser humano é a única coisa que fica o mesmo. E aí hoje eu comecei a refletir sobre isso e eu falei, Senhor, eu estou cansado de ver as pessoas permanecerem da mesma forma. Eu estou cansado de ver as pessoas ficarem no mesmo cenário e não mudarem de vida. Eu estou cansado de ver as pessoas tentando e não conseguindo. Cara, hoje eu estava conversando com uma amiga de manhã, ajudando ela, auxiliando ela em algumas questões familiares, e eu falei para ela, cara, não é hora mais da gente perder tempo. Não é hora mais da gente ficar dando, sabe, vazão pro mal, vencer a gente. Chega, é hora da gente pôr um ponto final e fazer aquilo que tem que ser feito. E aí eu comecei a conversar com ela, e aí eu fiquei com tanta raiva, assim, de algumas coisas que às vezes o mal vem e acaba nos vencendo, porque a gente vai dando brecha, a gente vai permitindo algumas coisas acontecerem na nossa vida. E eu falei, cara, não é tempo mais disso. E eu fui pra academia com tanta raiva, gente, com tanta raiva, que eu falei, hoje é o dia que eu vou descontar a raiva naqueles aparelhos. E eu saí pegando peso, tomei um pré-treino, eu falei, cara, pelo amor de Deus. E aí cheguei em casa, conversei com algumas pessoas, continuei mentorando algumas pessoas, e aí eu falei, olha, não é tempo mais de perder tempo. Agora é o tempo da gente acertar. 2025 é o tempo da gente acertar, mudar de vida, transformar a nossa história. 2025 é o ano que você vai experimentar daquilo que você não experimentou ainda. Chega de viver uma vida normal, uma vida comum, uma vida limitada, uma vida onde as coisas são, sabe, é isso por isso mesmo e tá tudo bem. Não tá tudo bem. É o tempo de você experimentar aquilo que você ainda não experimentou. É tempo de você viver aquilo que você ainda não viveu. É tempo de você mergulhar no mais profundo e visualizar não mais o que o mar pode te oferecer naquela visão ampla ali de cima. Mergulha no mais profundo, porque lá embaixo tem muita coisa boa para você viver. Tem muita coisa boa para você experimentar. Só que você está se contentando com pouco. Você está se contentando com o comum. E eu me coloco nesse lugar também, porque às vezes a gente começa a viver uma vida que é boa, uma vida que é razoável, e a gente começa a se contentar, não, eu já estou muito bem aqui, eu já estou muito feliz aqui, enquanto Deus nos convida a viver o extraordinário. Não tá bom, não tá bem, não tá legal, na verdade tem algo muito melhor pra gente experimentar, e hoje é o dia da gente experimentar isso junto. É por isso que eu tô aqui nessa noite para te dizer que hoje é o dia de você experimentar aquilo que você não experimentou ainda. Hoje é o dia de você viver aquilo que você não viveu ainda. Sabe por quê? Porque você não tem o amanhã. Você não tem o amanhã. A gente também não tem o ontem, mas a gente tem o hoje. Então, se eu tenho hoje, é o dia de viver aquilo que eu não vivi ainda hoje. É o dia de eu experimentar aquilo que eu não experimentei ainda hoje. É o dia de eu mergulhar no mais profundo que eu ainda não mergulhei hoje. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos aqui nesse momento, Pai. Nós te convidamos aqui nesse momento para que o Senhor venha fluir em nós e através de nós.
Fale conosco nessa noite. Nos faça entender aquilo que o Senhor quer que façamos, porque não é mais o tempo de perder tempo. Agora é a hora de tomarmos decisões que nos levarão para o próximo nível, Senhor. Que cada pessoa que estiver nessa live, assistir essa live e ser tocado nessa live, venha entender que hoje é o dia que o Senhor escolheu para nos surpreendermos de novo. É dia de mergulharmos ao mais profundo, Senhor. Ao mais profundo que vem de Ti. Nos faça entender aquilo que só o Senhor pode nos fazer entender, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Mateus, no capítulo 15, no versículo 19, diz o seguinte: porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias e muitas outras coisas. Mateus, capítulo 15, no versículo 19, diz: porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias e muitos outros. Deus nos convida no dia de hoje a não vivermos mais pelos sentimentos. Deus nos convida no dia de hoje a não vivermos mais pelo que sentimos. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é mentiroso. O coração da gente vem tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Do nosso coração vem tantas coisas negativas. Porque o Senhor nos convida a não vivermos mais pelo que sentimos, mas pelo que é. O Espírito Santo de Deus nos convida a tomarmos decisões baseado nele. O Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite o seguinte: ei, para de viver baseado naquilo que você sente, começa a viver baseado naquilo que eu quero, naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho. Hoje aconteceu uma coisa muito forte comigo, que eu peguei uma moto, e aí o cara da moto virou pra mim e falou assim: eu te conheço, como que você consegue lutar contra as coisas que você luta? Eu virei pra ele e falei assim: antes de você querer saber como lutar contra, você precisa saber quem você é. Quem você é? E eu quero também te perguntar nessa hora, quem você é? O Espírito Santo te convida a se olhar no dia de hoje e entender que você é filho amado. Você é filho amado de Deus, você é escolhido por Deus, você é chamado por Deus, você é único diante de Deus. E o Espírito Santo te convida a não mais viver pelo que você sente, mas viver agora baseado naquilo que é. E o que é, Pierre? A essência do Espírito Santo que habita dentro de você. Você é imagem e semelhança de Deus, e as suas escolhas não é mais baseada naquilo que você sente, porque aquilo que a gente sente nos leva para um engano muitas das vezes. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus é o que de fato é uma verdade que transforma a nossa vida. Decida hoje a viver não mais pelo que você sente, mas por aquilo que Deus é. E Deus te convida nessa hora a entender que do seu coração vem muitas coisas ruins. Às vezes você pode me falar assim: poxa, Pierre, às vezes eu tenho vontade de desistir, às vezes eu tenho vontade de jogar tudo pro alto, às vezes eu tenho vontade de abandonar tudo. Isso vem do coração. E o coração do homem é enganoso. Mas o Espírito Santo diz: ei, para de olhar para aquilo que você sente, começa a olhar para aquilo que é. E aí eu tô te falando mais uma vez o que é. O que é o que o Espírito Santo diz ao nosso respeito. Ele habita dentro de você, ele habita dentro de mim, ele ministra ao nosso coração e ele transforma a nossa vida à medida em que obedecemos a ele. Mais uma coisa que aconteceu hoje que foi muito forte comigo: eu estava em uma farmácia e eu ia comprar um shampoo. Deixa eu ver aqui. A Ana tá aqui, a Ana Clara, uma amiga minha. Eu estava numa farmácia hoje e eu estava junto com ela, e aí eu ia comprar um shampoo. E aí, esse shampoo era específico, né? E eu falei assim: vou comprar esse shampoo aqui. E aí, na mesma hora, o Espírito Santo ministrou ao meu coração: até quando você vai se comportar de tal forma e vai fazer isso daqui? Porque o Espírito Santo, a todo momento, ele está ministrando ao meu coração para que ele transforme também a minha vida. Para eu estar aqui hoje falando com você, é porque ele também fala comigo. Se hoje eu estou aqui jorrando sobre a sua vida, é porque primeiro ele ministra ao meu coração. Então, ele falou para mim no dia de hoje: até quando você vai ficar perdendo tempo com coisinhas e não vai fazer o que tem que ser feito?
E Ele te pergunta no dia de hoje, até quando você vai ser movido pelos seus sentimentos? Até quando você vai ser movido pelos seus desejos? Até quando você vai ser movido pelo que você acha, pelo que você pensa? Ei, o Espírito Santo te convida nessa hora a ser movido pelo que é. E o que é provém da palavra dele, não provém do que eu penso, não provém do que eu acho, provém do que Deus diz a meu respeito. Para no dia de hoje de ficar pensando o que é e começa a viver de fato o que é. O que é e o que é o que está escrito. E o que está escrito é o que de fato nos faz vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer te levar para o próximo nível. Deus quer fazer você experimentar daquilo que você não experimentou ainda. Só que você fica perdendo tempo com coisinhas. Você fica perdendo tempo com... Cara, preste atenção. Não é mais tempo de perder tempo. 2025 acabou de começar. Acabou esse maldito desse carnaval. Agora é o tempo de botarmos o pé no chão, levantarmos a nossa cabeça, colocarmos pressão e falar, agora vai dar certo. E talvez não vai dar certo porque eu penso, porque eu acho, porque eu sinto. Mas é porque a palavra de Deus diz, me garante que Deus tem uma vida extraordinária para mim. E se Deus tem uma vida extraordinária para mim, eu abro mão da minha vida para viver a vida extraordinária que Ele tem para mim. Logo, eu experimento da boa, agradável e perfeita vontade dEle. E eu quero experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queira também. Queira também fazer isso. Queira também mudar de nível no dia de hoje. Eu tô irritado, gente. Eu tô irritado com as pessoas perdendo tempo. Eu tô irritado com Satanás vencendo cada dia que passa. Eu tô irritado com as pessoas olhando pro lado, olhando pro lado, olhando pro lado e não olhando pro alvo. E perdendo tempo. Não é mais tempo de perder tempo. Acabou. Acabou. Hoje é o último dia que você perdeu tempo. Porque a partir de hoje você não vai mais perder tempo. A partir de hoje você não vai mais olhar pro lado. A partir de hoje você não vai mais ficar questionando. Não, chega. Chega. Porque o que Deus tem pra você é lindo. O que Deus tem pra você é extraordinário. O que Deus tem pra você é incrível. Incrível. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. As pessoas podem não entender aquilo que você faz. As pessoas podem não entender aquilo que você tem começado a se posicionar. E as pessoas nem precisam entender mesmo. As pessoas não entendem quando eu falo da homossexualidade. E muitos questionam. Para de falar de gay, para de falar de homossexual, para com isso. Só que Deus me pede para comunicar a verdade que liberta, porque é a verdade que liberta. Um dia libertou a minha vida, um dia transformou a minha história, um dia mudou o meu cenário por conta de um posicionamento que eu tive quando eu fui capaz de decidir mudar a minha vida, mudar a minha história em Deus. Então eu vou falar sim da verdade que liberta, porque a verdade que libertou a minha história, libertou a minha vida e transformou tudo que antes era uma mentira sobre mim e começou a se tornar uma verdade em Deus. Deus também quer transformar a sua história. Deus também quer transformar a sua vida. E eu não vou me calar diante das pessoas que não entendem sobre isso. Mas para quem entende, a transformação também é disponível para você. Porque Deus transforma sim, liberta sim, cura sim, muda sim. Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo. Quem não pode somos nós. Eu não consigo fazer nada. Mas Deus, Ele consegue fazer tudo. Então, quando você entender que você não consegue fazer nada, mas Deus consegue fazer tudo, você para. Você para. E aí você fala, Senhor, de fato eu não consigo. De fato eu não sei. De fato eu não faço ideia. Mas o Senhor sabe. Então eu abro mão daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho, para experimentar daquilo que é. Esse é o convite do Senhor para você no dia de hoje. Para de tentar entender. Pare de tentar questionar. Pare de tentar buscar forminhas. Pare de ficar tentando buscar o sentimento. É hora de abandonar tudo isso para viver o que é. E o que é o que está escrito na palavra dele. Então o que eu quero te dizer no dia de hoje é: Deus vai te fazer experimentar daquilo que você ainda não experimentou. Só que para isso você precisa se permitir parar de viver pelos sentimentos e começar a viver pelo que é. O Senhor te convida no dia de hoje a parar de viver pelo que você sente para viver pelo que você é. E é onde os homossexuais não entendem. Eles não entendem que eles têm que parar de viver pelo que eles sentem para começar a viver pelo que é.
Os gays não entendem isso. Ah, porque Deus me fez assim, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Ei, Deus te convida no dia de hoje a parar de viver pelo que sente, pelo que você sente, para viver pelo que é. E o que é, Pierre? É o que está escrito, é a verdade que está escrita. E aí as pessoas questionam, mas a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E essa palavra aqui transformou a minha vida. Vai transformar a sua também. Vai transformar a sua história também. Vai transformar tudo em você. Deus, Ele quer te levar para um nível mais profundo, queridos. Deus quer te levar para um nível de intimidade com Ele. Deus quer falar com você. Deus quer ministrar o seu coração. Deus quer trazer um nível de sabedoria sobre a sua vida. E Ele quer fazer você entender aquilo que você ainda não entende. Hoje é dia de mergulharmos ao mais profundo. Porque Deus transforma. Deus muda cenário. Deus faz tudo aquilo que a gente pode até pensar que não, mas Ele faz. Você acha também que eu já não questionei muitas vezes? Eu já falei. Deus não vai me transformar, Deus não vai me curar, Deus não vai me libertar. Eu nasci assim, eu sou assim. Eu já falei isso, até entender que eu não deveria mais viver pelo que eu sinto. E eu comecei a experimentar aquilo que estava escrito. E aí foi quando a minha vida de fato foi mudada. E aí Deus foi capaz de transformar a minha vida, porque Ele é capaz. Quem não é capaz sou eu, mas Ele é capaz. Então Deus transforma o homossexual sim, Deus muda a vida sim, Deus liberta sim, Deus cura sim. E hoje é isso que está disponível para você. Porque por você realmente não vai conseguir. Mas quando você decidir escolher viver pelo que está escrito, viver por aquilo que Deus libera sobre a sua vida, tudo aquilo que você sente cai por terra, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o que Ele é. Pierre, quem te banca, quem paga suas contas, tira só essa dúvida aí pra nós, como você sobrevive, trabalha do quê? Querido, eu sou especialista em posicionamento, eu trabalho com muitas figuras públicas e com muitas pessoas aqui do digital, então eu trabalho muito. Eu tenho o trabalho, eu tenho as minhas contas, eu tenho tudo organizado, eu tenho métodos, eu tenho cursos, eu tenho várias coisas. Então, eu mesmo que me banco, eu mesmo que trabalho para poder me sustentar, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisas e eu não preciso de ninguém, só do Senhor. Então, Mateus 15:19 diz: porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnias, blasfêmias e por aí vai. O Senhor te convida hoje, nesse dia, a não olhar mais para aquilo que você sente. Ele te convida no dia de hoje a olhar para o que é. A olhar para o que é. Os homossexuais querem viver pelo que sente. Os gays querem viver pelo que sente. Mas Deus nos convida a não viver mais pelo que sentimos, mas agora a experimentarmos daquilo que está escrito, da verdade que liberta, da verdade que transforma, da verdade que é capaz de mudar a nossa história. E quando eu abandono aquilo que eu sinto, porque o que eu sinto vai me levar somente para a ruína, porque do nosso coração vem muitas coisas negativas, mas quando eu deixo o Espírito Santo controlar a minha vida ela é transformada. E essa vivência pelo Espírito, ela me tira de um lugar, ela me leva para o outro, ela muda a minha história, ela muda o meu cenário, ela muda a minha mentalidade, ela muda a minha visão, ela muda tudo, porque não provém do ser humano, provém de Deus. Chega de viver pelo que você sente, chega de viver pelo que você acha, começa a experimentar hoje pelo que é, e o que é vem do Espírito Santo de Deus. Deixa Ele controlar a sua vida, porque quando Ele controlar a sua vida, a sua história vai ser mudada de uma vez por todas, e chegou o dia de você viver uma transformação, não só na sua vida, mas na sua história, que vai para os seus pais, vai para os seus filhos, vai para toda uma geração, que a partir do seu posicionamento muda todo um cenário. Deus, nesse momento eu venho interceder pelos teus filhos, Pai, que eles venham experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que eles venham viver o extraordinário, Pai, e que eles venham experimentar daquilo que eles ainda não experimentaram, que eles venham viver o sobrenatural, que eles venham viver aquilo que eles ainda não viveram, Pai, em nome de Jesus. Hoje é o dia deles mergulharem mais profundo e irem além do que os olhos podem ver, além do que os ouvidos podem ouvir, além do que a mente pode imaginar, porque o que o Senhor faz vai além, Senhor. O que o Senhor faz vai além daquilo que a gente é capaz de raciocinar, porque excede todo entendimento. Então, Deus, que no dia de hoje, qualquer pessoa que está me ouvindo agora venha experimentar da boa, perfeita
e agradável vontade do Senhor. Venha experimentar daquele entendimento que excede tudo, porque, Pai, a sua vida é algo que vem muito, muito, muito além dessa terra natural. Então nos faça entender, Senhor, aquilo que a gente nem consegue entender por nós mesmos, mas quando o Senhor entra, nós somos capazes de entender tudo. Deus, muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso cenário, muda tudo que nós somos, muda todo o nosso contexto. Pai, eu profetizo para que qualquer pessoa que está me ouvindo agora venha viver ainda essa noite algo que ainda não viveu, e o Senhor venha tocá-los, Pai, da cabeça à ponta dos pés, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês, Deus transborde sobre a vida de vocês, e que vocês venham entender que o Senhor tem algo extraordinário para vocês viverem. O Senhor tem algo extraordinário para vocês experimentarem. O Senhor quer surpreender vocês hoje. Estejam prontos, atentos e preparados para viverem aquilo que só o Senhor pode fazer. Você que crê, digite amém. Deus abençoe muito sua vida, viu? Deus abençoe muito a sua história. Eu tenho certeza que Deus vai tocar na sua vida hoje. Deus vai transformar a sua história hoje. O amanhã não existe ainda. Então o Senhor, Ele quer te surpreender agora. Hoje. É agora, é hoje. Deus te abençoe, viu? Fiquem com Deus. Um super beijo. E até amanhã. Tamo junto, gente.